Olá, pessoal, queridos alunos. Estou eu aqui na minha sala de estudo durante essa quarentena. Estou aqui preparando uma aulinha para vocês. Eu espero que vocês gostem dessa aula, que tenham um bom aproveitamento, uma boa aprendizagem. Então, é aqui que eu fico, preparando as aulas, corrigindo suas provas, não é? O meu cantinho de estudo. Eu espero que cada um de vocês aí esteja aí no seu cantinho também, dando uma olhadinha, dando uma estudada naquilo que nós estamos oferecendo a vocês em termos do ensino-aprendizagem. Meninos especialmente os meninos, né, do ensino médio do segundo ano, não é? E também os meninos do segundo ano integral, do segundo ano ensino médio, e os meninos também, esse assunto também vai para os meninos da EJA, primeiro e segundo D e primeiro e segundo E. Então, nós temos assim como ementa do segundo ano, classes de palavras. Eu gosto de dizer a vocês o seguinte: não dá para sair do segundo ano, não é, sem saber identificar as 10 classes gramaticais, as 10 classes de palavras que são todas as palavras que saem, né, dos nossos enunciados dentro da língua portuguesa, elas moram dentro de uma dessas casas. São 10 as classes de palavras, como eu já havia dito a vocês no início do ano letivo, né? Nós já conversamos um pouco a respeito desse assunto. E eu estou dando continuidade a ele aqui, através dessa ferramenta, desse período de quarentena. Então, nós vamos começar, né, dar uma revisada em substantivo. Então, substantivo e suas flexões, né? Acho que todos vocês se lembram de mim, né? Eu sou a professora Geilza Cursino, professora de língua portuguesa e literatura brasileira. Então, substantivos, a nossa classe de palavras. Então, substantivos são termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações e lugares. Então, substantivo é uma palavra variável que denomina, que dá nome a seres, a tudo que existe, tudo que está à nossa volta. Existem 9 tipos de substantivos. Ele pode ser comum, próprio, coletivo, abstrato, concreto, composto, simples, derivado e primitivo. São flexionados em gênero, número e grau. Então, o substantivo, ele flexiona. O que é flexiona? Ele varia, ele se modifica em gênero. Quando eu digo em língua portuguesa gênero, é masculino e feminino. Número em língua portuguesa é singular e plural. E grau em língua portuguesa, que é o aumentativo e o diminutivo. Podemos classificar o significado de substantivo como uma variável que existe para dar nome. O substantivo dá nome a quê? As pessoas, como Maria, Carlos, João, José. As qualidades. O substantivo, ele dá nome às qualidades, como beleza, teimosia. Aos sentimentos, como amizade, raiva, ódio, rancor. Aos objetos, como tênis, mesa, lápis, caderno. Então, podemos, aos lugares, né? Aos lugares, como casa, escritório, Jacobina, Bahia, aos seres reais e aos seres imaginários, né? Como homem, fada, é um ser imaginário. Você nunca viu, nunca pegou, mas você é levado a acreditar que a fada existe. Papai Noel, Deus, anjo, Saci Pererê, não é? Então, o substantivo dá nome aos seres reais, como lápis, como homem, como caneta, e aos imaginários também. E o substantivo, ele dá nome também às ações, como tapa, corrida. O substantivo, nós vamos agora para a classificação do substantivo. O substantivo, ele pode ser comum. O que é um substantivo comum? O substantivo comum, ele refere-se a qualquer ser ou objeto de uma determinada espécie, sem particularizá-lo. Exemplos: mulher, gato, cachorro. Não é? Então, o substantivo comum, eu gosto de dizer que ele é usado para designar um ser que tem a mesma finalidade para todos. Né? Exemplo: na casa de todo mundo tem uma geladeira. Não importa se seja nova, velha, amarela, verde ou azul, mas para que serve geladeira? A finalidade dela é a mesma para todos. Né? Relógio: para que serve relógio?
para todo mundo, para marcar a hora. Então, independente de como ele seja, ele é um substantivo comum, porque tem a mesma finalidade. O substantivo pode ser próprio. O substantivo próprio, ele particulariza e destaca algum ser em particular, dentro de determinada espécie. Geralmente, ele é escrito com letra maiúscula. Então, exemplos de nomes próprios, substantivos próprios. Nomes de pessoas, de lugares, de estabelecimentos comerciais, de animais de estimação, de matérias, de disciplina, enfim. E deve ser sempre grafado com letra maiúscula. O substantivo ele pode ser coletivo. O substantivo coletivo é aquele que, no singular, indica um conjunto de seres. Existe para designar um conjunto ou pluralidade de seres da mesma espécie. Exemplo, flora, multidão. Quando eu digo flora, eu estou me referindo a um conjunto de vegetais de uma determinada região. Quando eu digo multidão, eu estou me referindo a um conjunto de pessoas. O substantivo ele pode ser abstrato. O substantivo abstrato ele nomeia ações, qualidades, sentimentos e estados que dependem de outro ser concreto para existir. O substantivo abstrato ele não tem vida própria, que isso fique bem claro. O substantivo abstrato ele precisa de um outro ser para ter vida. Exemplo, beleza. Ninguém nunca viu a beleza sozinha. Você já viu a beleza sozinha por aí? Não é? A feiura, a sujeira, a limpeza. Então, o substantivo abstrato, ele não tem vida própria, ele precisa de um outro ser concreto para existir. O substantivo concreto, ele serve para nomear seres que possuem existência própria e independente. Então, exemplo, lápis, mulher, todo substantivo que tem vida própria e independente, ele é um substantivo concreto, ele é classificado como substantivo concreto. Lápis, mulher, cadeira, carteira, porta, mesa, então são substantivos concretos, né? Independente de você pegar ou não, de você ver ou não, há uma complexidade, há uma confusão entre vocês, estudantes de ensino médio, que acham que concreto é tudo que você pega. Não, por exemplo, você não pega em Deus, você não pega em anjo, você não pega em Saci Pererê, mas você foi levado a acreditar que eles existem. Então, eles são substantivos concretos. O substantivo composto, ele é formado por mais de um elemento, por mais de um núcleo, por mais de uma palavra. Então, o substantivo concreto, ele tem mais de uma raiz, o substantivo composto, ele possui mais de uma raiz. Exemplo, couve-flor, duas raízes, dois núcleos, um é couve e o outro é flor. Louva a Deus, você percebe que temos três núcleos, três palavras aí, por isso ele é composto. Substantivo simples, ele representa nomes formados por apenas uma palavra, um radical, um núcleo, uma raiz. Terra, sapato, água, ferro, sol. O substantivo derivado, ele é formado a partir de outras palavras, como livraria, noitada. Livraria, ele é derivado de que palavra? De uma palavra já existente que é livro. Noitada, de noite. Substantivo primitivo. Ao contrário do derivado, o substantivo primitivo é único e não deriva de outras palavras, mas pode originar diferentes termos. Exemplo, livro, noite. Então, o substantivo primitivo é todo substantivo que dá nome ou que dá origem a outras palavras, a outros substantivos. O substantivo, como eu havia dito no início, ele é variável, ele flexiona. Então, nós vamos ver um pouquinho agora da flexão do substantivo. O substantivo pode flexionar-se em gênero, masculino e feminino, em número, que é singular e plural, e em grau, que é diminutivo e aumentativo. Por exemplo, nós temos a palavra gato, o substantivo gato. É uma palavra, é um substantivo que está no singular, é uma palavra masculina. Então, nós temos várias versões para indicar essa palavra. Nós podemos variar essa palavra, por exemplo, no plural. Qual é o plural de gato? Gatos. Qual é o feminino de gato? Gata. Qual é o aumentativo de gato? Gatarrão. Qual é o diminutivo sintético de gato? Gatinho. Flexão de gênero.
Os gêneros dizem respeito a todos os substantivos da língua portuguesa, sejam eles dotados de sexo ou não. Por exemplo, o gato, a gata, a mesa, o lápis, a porta, são considerados masculinos os substantivos que geralmente seguem os artigos o, os, e umas. Já os femininos costumam ser precedidos dos artigos a, as, uma e umas. A flexão de número diz respeito a colocá-los no singular ou no plural. O plural normalmente é demonstrado com a inclusão da letra S no final da palavra. Exemplo, toda palavra que termina em vogal, nós vamos acrescentar o S no seu final. Exemplo, colega, colegas, menina, menina. Já se o substantivo terminar pela vogal, por uma vogal mais a consoante L, nós vamos trocar o L por is. Exemplo, papel, papéis, barril, barris, anel, anéis. A flexão de número. Se o substantivo terminar em RZ, R, consoante R ou consoante Z, nós vamos acrescentar o ES. Exemplo, amor, amores, cruz, cruzes. Vocês percebem que terminou em R, ES. Em Z, ES. Substantivos que são palavras paroxítonas terminadas em S, o plural é sempre variável. Exemplo, ônibus. Né? Quando a gente quiser fazer o plural de ônibus, que já é uma palavra que termina em S, nós vamos usar um determinante. Esse determinante pode ser um artigo ou um adjetivo. O ônibus, os ônibus. Né? O lápis, os lápis. Substantivo terminados em X, também eles não variam. Né? Eles não variam. Portanto, os xeroques, os xeroques. Substantivos. Se o substantivo é uma palavra oxítona, que a sílaba tônica é a última, terminada em S, não é? Nós vamos acrescentar o sufixo ES, como país, países. Flexão de número. Substantivos terminados em N, nós vamos acrescentar forma plural em ES ou S. Exemplo, pólen, pólens. Substantivos terminados em M, flexionam-se com a adição do ENS, armazém, armazéns. Substantivos terminados em ão, a gente nunca vai ao certo, pode ser ões, ães ou ão. Professor, e como é que eu sei? Como é que eu faço esse plural? Com o acúmulo de estudo, no decorrer dos estudos de vocês. Exemplo, eleição, eleições, pão, pães, cidadão, cidadãos. A flexão de grau. Flexão de grau. Aumentativo ou diminutivo. Eu gostaria de dizer a vocês, aumentativo pode ser analítico ou sintético. Diminutivo, analítico ou sintético. Os sufixos, os substantivos terminados em ão, iona, né, fazem o aumentativo, e o diminutivo em inho ou inha. Pessoal, eu vou, exemplo, né? Amigo, amigão ou amiguinho. Menina, meninona, menininha. Pessoal, eu vou terminar esta aula, né? E vou dar continuidade no próximo vídeo, viu? Um cheiro, um abraço e até o próximo vídeo.